Bem, meus irmãos, nós estamos aqui hoje, dia 20 de novembro de 2020, na sexta-feira, dando continuidade aos nossos estudos. E hoje estaremos estudando o livro Nosso Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz, e nós estamos iniciando o capítulo 6, que tem por título Precioso Aviso. Então, nós vamos começar fazendo a leitura do livro, do primeiro parágrafo, que diz assim: No dia imediato, após a oração do crepúsculo, Clarencio me procurou, em companhia do atencioso visitador, que é Lísias, né? O visitador da saúde. Fisionomia a irradiar generosidade, perguntou abraçando-me: Como vai? Melhorzinho? Esbocei o gesto do enfermo, que se vê acariciado na terra, amolecendo as fibras emotivas. No mundo, às vezes, o carinho fraterno é mal interpretado. Obedecendo ao velho vício, comecei a explicar-me, enquanto os dois benfeitores sentaram-se comodamente ao meu lado. É aquela situação, né? Alguém chega para a gente e diz assim: como você está fraternalmente? E aí a gente abre aquele rosário de reclamações, não é? Então, por isso que muitas vezes os amigos dizem assim, ó, nem pergunta, porque vai vir aquela torrente de reclamações. Por isso que ele disse aqui, no mundo, às vezes, o carinho fraterno é mal interpretado, porque Clarencio chegou, se aproximou dele com todo aquele carinho fraterno, perguntando como você está, melhorzinho. E André achou que deveria fazer toda aquela lamentação, né? Começar a choramingar as suas dificuldades. E a gente tem isso, né? Às vezes o companheiro chega para perguntar e aí a gente abre e começa a reclamar, lamentar. Por isso que ele diz aqui: no mundo, às vezes, o carinho fraterno é mal interpretado. Obedecendo ao velho vício de reclamar, comecei a explicar-me, enquanto os dois benfeitores sentaram-se comodamente ao meu lado. Não posso negar que esteja melhor. Entretanto, sofro intensamente. Muitas dores na zona intestinal, estranhas sensações de angústia no coração. Nunca supus fosse capaz de tamanha resistência, meu amigo. Ah, como tem sido pesada a minha cruz. Olha só, né? Agora que posso concatenar ideias, quer dizer, coordenar ideias, creio que a dor me aniquilou, me consumiu todas as forças disponíveis. Então ele está realmente, né, reclamando de tudo. Clarencio ouvia atencioso, demonstrando grande interesse pelas minhas lamentações. Então, Clarence estava ali com toda aquela paciência, com todo aquele carinho, né? Demonstrando interesse pelas lamentações dele, sem o menor gesto que denunciasse o propósito de intervir no assunto. Porque se somos nós, a gente começa logo a demonstrar, quando a gente encontra uma pessoa assim, que começa a reclamar, a gente começa logo com aquela aparência de enfado, né? Alguém começa reclamando, e a gente fica ali. Então ele diz aqui, ó, Clarence ouvia atencioso, demonstrando grande interesse pelas minhas lamentações, sem o menor gesto
que denunciasse o propósito de intervir no assunto. Se é um de nós que não tem essa sabedoria do Clarencio, a gente começa logo a se coçar, a gente começa logo a se sentir incomodado, tipo assim, ai, que coisa chata, essa pessoa só reclama, só reclama. Né? Então a gente. Rose, Oi, Rose, quem tá. olha, boa tarde. Ou então a pessoa começa a falar, ou no telefone, ou com conta com você, estou como o que Deus quer. É, Estou como o que Deus quer. Ai, meu Deus do céu. é isso aí, é isso aí. Então, eles não, Clarencio, Lísias, ali sentados, na maior tranquilidade, com a maior paciência, né? Ali ouvindo as reclamações do companheiro André. Então, agora nós vamos abrir aqui o ecrã. Eu pegar aqui. Tá. Deixa ele abrir. Tá. Deixa eu fechar essa janelinha, que agora tem uma janelinha que fica aqui. Então, nós vamos começar conversando sobre essas questões. Sobre essas questões que André aqui fala, que voltada a essas lamentações, essas dificuldades que ele sente, né? E assim é com todo mundo. Nós ainda somos muito assim. Analisando esse primeiro trecho que nós lemos, André Luiz comenta sentir muitas dores na zona intestinal. Afinal, ele fez uma cirurgia que não teve sucesso. Tanto é que ele desencarnou. Então, ele foi diagnosticado com câncer. E a cirurgia não teve sucesso. Então, aquela região no corpo físico foi uma região muito mexida e acabou afetando o perispírito, como nós vimos na aula anterior. E estranhas sensações de angústias no coração. Por favor, pega ele para mim. Como entender isso? Né? A dor que esses espíritos sentem não é física. Livro dos Espíritos, por favor. A dor que sentem não é física, tá? Eu peguei. A dor que sentem, que os espíritos sentem, não é física. Queixas refletem a sensação da dor, as impressões guardadas na mente sobre as dores da vida corpórea. Então, na realidade, quando nós temos o espírito, né, tem essa sensação de dor, na realidade, não é verdadeiramente uma dor física que ele esteja sentindo. O que ele está sentindo, o que ele está tendo ali, são as impressões que ficaram guardadas na mente do espírito sobre as dores da vida corpórea. Então, realmente, André, enquanto estava internado no hospital, né, quando ele começou a ficar doente, ele passou a sentir muitas dores. E essas dores, a sensação da dor, ela fica registrada na nossa mente. Acontece até com a gente. Às vezes você está bem, aí alguém comenta, você lembra quando você sofreu aquele acidente, o problema que você teve? Aí você dizia, eu não quero nem falar nisso. Porque quando alguém fala sobre isso, me vem logo a lembrança daquela dor. Parece que eu estou sentindo aquela dor. Ah, meu Deus, não quero nem falar. Você não está sentindo a dor. Você está bem. Mas a dor, ela ficou registrada. A sensação ficou registrada na sua mente. Então, quando alguém fala daquele problema que você teve, você lembra da dor. Porque a sensação ficou registrada. E a gente diz, para de falar nisso, eu não quero nem falar nisso.
Que quando eu falar nisso, eu me sinto uma angústia, eu sinto uma coisa, parece que eu estou vivendo aquele momento. É isso. Então, o espírito, né? Ele, vou voltar aqui o slide, ele diz aqui, a dor que o André sente não é física, tá? Não é física. Suas queixas refletem a sensação da dor, as impressões guardadas na mente sobre as dores da vida corpórea. Então, na mente dele ficaram registrados os momentos em que ele sentiu muita dor devido ao câncer. E agora ele está vivenciando essa sensação. Então ele diz: eu estou sentindo dor. Realmente está. Mas a dor não é no corpo, porque ele não tem mais o corpo físico, é na mente, é a lembrança da dor. No entanto, a dor moral lhes é muito mais intensa. Angústias, tristezas, remorsos, mágoas. Realmente, a dor moral de saber o tempo que ele perdeu, as coisas que ele fez, prejudicando a ele mesmo, prejudicando a família, antecipando ao seu retorno ao plano espiritual. Tanto é que ele foi chamado de suicida. Se ele foi chamado de suicida é porque ele antecipou. Não era para ele ter retornado agora. Então, essas lembranças também vão fazer ele sofrer. Então, ele tem a sensação, a lembrança da dor física, somada à sensação da dor moral. E aí o sofrimento fica intenso. No Livro dos Espíritos, na questão 253, Kardec pergunta o seguinte aos espíritos: os espíritos experimentam as nossas necessidades e sofrimentos físicos? E os espíritos respondem: eles os conhecem, porque os sofreram. Não os experimentam, porém, materialmente, como vós outros são espíritos. Então, eles não experimentam a dor como nós estamos experimentando materialmente, mas eles refletem a sensação da dor, porque as impressões dessa dor estão guardadas na mente. E na questão 257, eu peguei um trechinho que diz assim: o ensaio teórico da sensação dos espíritos. É uma das questões mais importantes do Livro dos Espíritos. O corpo é um instrumento da dor. Se não é a causa primária desta, é pelo menos a causa imediata. Né? Então, olha só. Se não é a causa primária da dor, é pelo menos a causa imediata. A alma tem a percepção da dor. Essa percepção é o efeito. A lembrança que da dor a alma conserva pode ser muito penosa, mas não pode ter ação física, porque ele não tem mais o corpo, tá? Então vamos prosseguir. Eu trouxe aqui para gente um trecho de um texto da Joana de Ângeles, do livro Ser Consciente, aonde Joana diz assim: permanecendo na infância psicológica, aquele que de tudo se queixa tem a personalidade desestruturada. Aí a gente diz assim: eu estou lendo um livro de André Luiz. Francisco Cândido Xavier psicografou a história do espírito André Luiz. Mas quando Joana começa esse texto dizendo: permanecendo na infância psicológica, aquele que de tudo se queixa tem a personalidade desestruturada, a gente para e pensa, esse texto não é para André Luiz, não é somente para André Luiz. É para muita gente, encarnada e desencarnada. E aí, às vezes, para e pensa: será que eu também, às vezes, não me queixo demais de tudo? Está chovendo, oh meu Deus, essa chuva, esse frio. Está calor, oh meu Deus, que calor horroroso, eu não aguento mais.
Ah, tem que ficar em casa com essa pandemia. Ah, meu Deus do céu, nessa televisão só dá isso. É política para lá, é política para cá. Ai, que coisa chata, eu já não sei mais o que fazer. É aquela vizinha reclamando. É meu filho com problema, é o marido chato, é a esposa enjoada. Ai, é os vizinhos, meu Deus. Gente, muitas vezes nós fazemos isso. Então ela diz aqui, ó, permanecendo na infância psicológica. Aquele que de tudo se queixa tem a personalidade desestruturada. Então a gente já começa a botar a carapuça. E ela continua, permanecendo sob constantes bombardeios do pessimismo, do azedume, que é azedume, para quem não sabe, é amargura, né? E dos raios destruidores da mente rebelde. Então, tem pessoas que lembram, tinha antigamente um desenho de um bonequinho que ele andando e na cabeça dele tinha uma nuvem preta. Conforme ele andando, aquela nuvenzinha preta ia seguindo ele, né, na cabecinha dele, né? São essas pessoas pessimistas. Você, às vezes, quando você sabe que ela vem chegando, você nem pergunta como é que você está, você evita, você faz outra pergunta. Você nem pergunta como é que você está. Porque a pessoa, às vezes, é altamente pessimista. É aquela que vê o copo e diz: ah, meu Deus do céu, meu copo está quase vazio, né? Quase vazio. Em vez de dizer, não, meu copo está quase cheio. É o copo quase vazio. Então, é aquela pessoa que reclama de tudo. Negativista, né? Tudo para ela vai dar errado. Amarga. Então ele diz aqui, permanecendo sob constantes bombardeios do pessimismo, do azedume, que é a amargura, e dos raios destruidores da mente rebelde. Então esse que se queixa constantemente tem a personalidade desestruturada. E a sua mente está sempre sob constantes bombardeios dos raios destruidores da mente rebelde. A queixa de que se faz portador é reação mental e emocional patológica. A Joana aqui, ela é firme, né? Ela diz, ele é portador de uma... a queixa que se faz portador, quer dizer, o cara é portador da queixa. Isso é uma reação mental e emocional patológica. Patológica quer dizer desequilibrada, doente, refletindo-lhe a insegurança e a perturbação, responsáveis pelas ocorrências negativas que procura ignorar ou escamotear, que é esconder. Então, toda essa situação, essas queixas, essas coisas que a pessoa realiza, na realidade está refletindo a sua insegurança e a sua perturbação. E isso tudo vai ocasionar ocorrências negativas que ele vai procurar ignorar ou escamotear. Porque se ele não ignorasse, ele pararia para pensar, mas meu Deus, por que será que tanta coisa ruim acontece comigo? E quem pergunta está se abrindo para ouvir uma resposta, não é verdade? Porque quando você está perguntando, alguém pode chegar e te responder. Então, ele procura ignorar ou esconder. Então, é aquele detalhe. A pessoa, às vezes, a pessoa coloca a culpa no mundo, das suas dores, das suas dificuldades. Mas ela não percebe que na maior parte das vezes, que no maior tempo, que na maioria das vezes, somos nós os grandes responsáveis
pelas nossas dificuldades. Porque a gente nunca vai poder esquecer de uma palavrinha chamada sintonia. Ó dor, ó vida, ó azar. Lembra de um desenho que passava quando nós éramos crianças? Isso já tem lá uns 50 anos, esse desenho, daquele. Era uma hiena, né? Uma hiena, que era o leão e a hiena. Engraçado, porque são opositores terríveis na selva, né? O leão e a hiena são antagonistas. São dois animais que um não pode ficar perto do outro, são adversários mortais. Mas nesse desenho era muito interessante que tinha um leão que era amigo de uma hiena. Muito interessante, né? E o leão, ele era muito para cima, estava sempre planejando alguma coisa nova para fazer. E a hiena era aquela, né? Ela já tinha uma carinha de quem estava morrendo. E ela andava, e quando o outro planejava alguma coisa, ela dizia: não vai dar certo, eu já sei o que vai acontecer. Ó dor, ó vida, ó azar. Então era sempre nessa situação, né? E com isso, quando nós agimos assim, né? Nós estamos, Hard, se eu não me engano, era Hard o nome do personagem, nós estamos atraindo outros companheiros que são como nós. Não é que eles sejam maus e queiram nos destruir, não. Eles são semelhantes a nós. Espíritos bons, mas também deprimidos, depressivos. E eles olham, veem você ali, naquela cabeça baixa, né? Quase esfregando o nariz na terra. E aí eles vêm e se aproximam, se unem a você. Quantas vezes das mesas de desobsessão nós recebíamos companheiros que estavam ali, porque nós tínhamos no trabalho, eram lidos nomes de algumas, antes das evocações, dos espíritos chegarem para receberem a orientação, eram lidos nomes de algumas pessoas que estavam passando processos obsessivos. E muitos espíritos chegavam e diziam: não, eu estou ali com ele, mas eu não estou para fazer mal a ele, não. Eu gosto dele, é meu amigo, mas é que ele está sofrendo, eu também estou sofrendo. Aí eu fico aqui junto dele. Então, aquele espírito era. E às vezes ele nem era amigo, era o que estava passando, viu o outro, se sentia atraído e colava junto. Então, nós precisamos acordar. Porque muitas vezes a gente está atraindo coisa, está atraindo mosca. Né? E mosca tem de todo tipo. Então, ela diz assim: ocultando os conflitos perturbadores, essas pessoas, esses espíritos, transferem para as demais pessoas as causas dos seus insucessos. Porque ele nunca, né, essas pessoas, esses espíritos desencarnados ou desencarnados, eles dificilmente admitem que o problema está neles. Eles estão sempre transferindo. Aí começa, é o obsessor, é o espírito perturbador, é o encosto, é a sogra, é a cunhada, não é? É o patrão, é o vizinho. Começa a transferir para as outras pessoas as suas responsabilidades, as causas dos seus insucessos. Também aquele patrão miserável que só fica em cima de mim. Hoje falou para mim que se eu não melhorar, ele vai me demitir. Aí, mas quando você vai buscar verificar, o patrão está tendo prejuízo, porque o funcionário é um incompetente, é um preguiçoso. Só faz aquilo que mandam. Né? Varre aqui, ele varre. Mas se tem um papelzinho caído a 2 metros depois, ele não vai pegar. Não, ele não mandou eu pegar aquele. Ele não mandou eu pegar aquele, eu só peguei esse. Então as pessoas
Eu estou trabalhando, eu vou fazer mais para quê? A empresa não é minha? Eu não, vou fazer só. O relógio bate, termina o expediente 5 horas. 4h30 eu já fico ali, pronto, com a bolsa na mão, escondida debaixo da mesa, porque na hora que bater 5 eu já dou aquele salto, tô lá na escada. O patrão pediu para eu ficar 5 minutos mais para resolver o negócio. Eu não. Só se me pagar, né, depois do expediente. Então, são esse tipo de pessoas. Esse tipo de pessoas. Então, qualquer problema, eles estão transferindo. E não aceitam que são eles os próprios responsáveis pelo seu insucesso, né? Continuando aqui. As queixas e lamentações são sinais de desequilíbrio emocional, energias negativas que muito contribuem para a desarmonia do corpo físico e do corpo perispiritual. Porque lembra que nós falamos que nós somos um conjunto, espírito, perispírito e corpo físico? Então o espírito está desequilibrado. Esse desequilíbrio vai afetar o seu perispírito. Em consequência, vai afetar o seu corpo físico. Da mesma maneira que quando o problema vem do externo, ele afeta o corpo físico, passa para o perispírito e acaba desequilibrando o espírito. Então, essas queixas e lamentações são sinais do nosso desequilíbrio emocional, que vão gerar energias negativas, que vão contribuir para a desarmonia do corpo físico e do corpo perispiritual. Quanto mais nos queixamos, mais vivenciamos nossas tragédias através da projeção das formas de pensamento. Agora nós vamos entrar num assunto muito interessante mesmo. Para mim ali um livro Pensamento e Vontade. Então, ao se queixar, o indivíduo, ele é como se ele recriasse toda aquela situação que ele viveu. Lembra que lá no início nós falamos assim, que muitas vezes, por algum motivo, a gente relembra ou alguém nos fala de alguma coisa que aconteceu lá no passado na nossa vida. Aí você começa a relembrar disso. Conforme você vai relembrando, você tem a impressão que o negócio aconteceu ontem. E você você sente dor de cabeça, você começa a sentir nervoso, você sente às vezes coceira. Então, parece que o negócio está ali, está acontecendo agora. E na realidade, é como se estivesse acontecendo agora mesmo. Então tá ali, desconhecem as criaturas humanas que cada ser possui um gravador divino na alma, que é a nossa mente. Então, a nossa mente, ela registra tudo que a gente, por tudo que a gente passa, todas as dificuldades que a gente enfrenta, mas não é só as coisas ruins, também as coisas boas, tudo fica registrado. E a gente não pode esquecer disso, tá? A gente não pode esquecer disso. Então, através essas tragédias, a gente as vivencia através da projeção das formas de pensamento. Agora a gente vai procurar entender um pouquinho o que são essas formas de pensamento. Então, elas afetam poderosamente a nossa vida. Poderosamente.
Então, vamos conhecer um pouquinho aqui o que é isso, formas-pensamento. O que são formas-pensamento? Criações mentais que utilizam a matéria fluídica para compor as características de acordo com a natureza do pensamento. Então, por exemplo, eu estou pensando aqui num passeio que eu fiz na praia. Então, aquela coisa que foi muito boa, muito boa. Essa matéria fluídica, ela é utilizada para compor tudo aquilo que eu vi em volta de mim. O oceano, as montanhas, a areia da praia, a floresta. Eu crio aquilo de tal maneira que aquilo se torna um quadro vivo na minha mente. Do lado negativo também. Se algo me impressionou muito, eu crio aquela cena. E quanto mais eu revivo a cena na lembrança, mais fortalecendo eu vou esta imagem. Então, com a matéria fluídica, eu vou compondo as características de acordo com a natureza do meu pensamento. Encarnados e desencarnados podem criar formas, pensamento, com características boas ou ruins, positivas ou negativas. Então, sabe, quando alguém, a gente vai ver isso depois, imagina aquele inferno lhe consumindo, aí você tem na sua cabeça uma ideia de inferno, né? Aquele inferno tradicional, o fogo, as labaredas, tudo isso você cria com a matéria fluídica. Conforme for a força do teu pensamento, mais viva vai ser essa forma de pensamento. Então, ela pode ter características boas ou ruins, positivas ou negativas. Os pesquisadores afirmam que as ditas formas de pensamento não se restringem somente às imagens de pessoas e coisas, mas atingem as concepções abstratas, as aparições do sentimento, a raiva, o ódio, a mágoa, os desejos passionais, eu vou matá-lo, que revestem formas características estranhamente simbólicas. Às vezes as pessoas, elas de repente dizem, nossa, veio uma imagem na minha cabeça atroz. Parecia um inferno, um fogo, ou então um monte de gente, as pessoas se afogando no mar de lama. Não tem às vezes isso? Aí eu imaginei que estava mergulhado num lugar, um monte de cobra, insetos, vários tipos de coisa. Quem já não teve um pesadelo terrível, com coisas horríveis passando? Aí eu estava num lugar, era um lugar cheio de lodo, e eu andava e o chão cheio de inseto, aquela coisa. Muitas vezes são formas, pensamentos que nós criamos. E elas podem atingir concepções abstratas. Às vezes, sabe quando nós percebemos muitas vezes isso? Pessoas que pintam, pintores. A gente olha assim, um quadro. Você olha aquele quadro, não é porque seja uma pintura abstrata, mas a imagem que foi retratada daquele quadro, a gente olha, até você se arrepia, você diz, nossa, que imagem horrorosa, né? Uma coisa assim tão feia. Muitas vezes naquele quadro está retratado as formas, pensamentos daquela pessoa. Então, elas não retratam apenas formas conhecidas, mas também as concepções abstratas, as aspirações do sentimento, os desejos passionais que revestem formas características e estranhamente simbólicas. No livro Libertação, de André Luiz, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, tem um trechinho lá no capítulo 4, aonde André Luiz ele está falando sobre a propriedade do perispírito, chamada
capacidade refletora, que a capacidade refletora é uma das propriedades do perispírito. O perispírito tem várias propriedades, né? Naquele livro dos Almino Zimmermann, tem 17, mas nós sabemos que são muito mais. Plasticidade, tangibilidade, né? E a capacidade refletora é uma delas. Então, ele diz assim, o corpo espiritual, nosso perispírito, extensão da alma. Por quê? Porque a alma, onde quer que esteja, estará sempre acompanhada do seu perispírito. Se ela está encarnada, o perispírito estará lá com ela e o corpo físico. Se ela está desencarnada, o perispírito estará acompanhando o espírito. Então, o corpo espiritual, extensão da alma que é, reflete, olha aí, capacidade refletora, contínua e instantaneamente os estados mentais. Olha que interessante. Então, o nosso perispírito reflete contínua e instantaneamente os nossos estados mentais. Por isso, nós temos que tomar muito cuidado com o que pensamos, com o que estamos elocubrando, o que estamos imaginando. Porque tudo aquilo que a nossa mente produz é refletido contínua e instantaneamente, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. É refletido no perispírito. É muito cuidado que a gente tem que ter aqui. E o André continua. O perispírito, nas palavras de André Luiz, é suscetível de refletir em virtude dos tecidos rarefeitos, sutis, de que se constitui, e não é verdade? O nosso perispírito é elaborado com uma matéria quintessenciada, sutil, não é? Então, ele é suscetível de refletir em virtude dos tecidos rarefeitos de que se constitui a glória ou a viciação da mente. Porque se você é uma pessoa para cima, se você é uma pessoa otimista, está sempre pensando em coisas boas, isso vai se refletir no seu perispírito. E vai manter o seu perispírito legal, e isso vai passar para o corpo físico, que vai ficar uma maravilha. Mas se não é isso que acontece, é o contrário, vai dar problema. Então, o perispírito, né? Ele é suscetível de refletir a glória ou a viciação da mente. Por isso, a atividade mental nos marca o perispírito. Lembra que nós estudamos falando do vinco? Lembra que a atividade mental, já estudamos na outra aula, que ela vinca o nosso perispírito? Lembrando que vinco era aquela marca que ficava na calça, normalmente era calça de tergal, né? Que a pessoa fazia uma marca e passava o ferro e ficava aquela marca certinha. E depois, para você tirar aquela marca, era um sufoco, tinha que molhar bastante, passar ferro, porque às vezes aquela marca não saía de jeito nenhum. Aí a calça acabava tendo duas marcas. É o tal do vinco. Por isso a atividade mental nos marca o perispírito, identificando nossa real posição evolutiva. Então, poderíamos dizer que a nossa atividade, essa marca do perispírito, é o nosso CPF. Quando estamos no plano espiritual, como é que nós somos identificadas? Pelas marcas do nosso perispírito. Aqui, quando você vai fazer alguma coisa, o pessoal pergunta logo, qual o número do seu CPF? O RG quase ninguém pergunta. Qual o número do seu CPF? Na farmácia, né? Qualquer coisa. A senhora é nossa cliente aqui na farmácia? Você diz assim, qual o número do seu CPF? Então, são essas marcas do perispírito que identificam nossa real posição evolutiva. A espiritualidade olha para o nosso perispírito. Se tiver um pensamento legal, ele está cheio de pensamentos, de imagens bonitas. Ele sabe, nossa, esse aí tá legal. E se ele olha e vê aquelas sombras escuras, né? Aquelas marcas nebulosas, ele diz, nossa, esse irmão precisa de muita ajuda. Então,
capacidade refletora. Nós precisamos conhecer essa propriedade do perispírito e estarmos muito preocupados com a nossa mente, com a nossa atividade mental, porque a capacidade refletora é uma das propriedades do perispírito e que pode nos trazer muitas dificuldades. Não que as outras propriedades não sejam importantes, mas essa é de vital importância. Todo pensamento encontra imediata ressonância na delicada tessitura perispiritual. Isso está lá no livro do Perispírito Zalmino Zimmermann. Produzindo na nossa atmosfera espiritual, que o pessoal chama de aura, né? Produzindo, mas na realidade o termo usado por Kardec é atmosfera espiritual. Produzindo na nossa atmosfera espiritual a sua imagem e também influindo na dimensão física, repercutindo no sistema nervoso, endócrino, etc., marcando-lhe o desempenho regular. Então, mostrando aqui, reafirmando o que André falou e o que Joana falou, que vai marcar o nosso perispírito, e isso vai acabar influindo no nosso corpo, e ao influir no nosso corpo, vai repercutir no sistema nervoso, no sistema endócrino, no sistema digestivo, no sistema excretório, tá? No nosso aparelho reprodutor, na nossa circulação, em tudo isso vai afetar. Nas nossas glândulas, nosso aparelho excretor, né? Nas nossas glândulas, na nossa mente, vai repercutir no nosso corpo, trazendo-nos desequilíbrios, que podemos traduzir por doenças. E no livro de Ernesto Bozano, considerado um clássico, Pensamento e Vontade, tem um capítulo que eu recomendo, quem não tiver, eu posso mandar o PDF. Tem duas histórias interessantíssimas que não vai dar para eu ler aqui para vocês, mas seria interessante. Quem não quiser, baixa na internet. É um livro fininho, gente, fininho. O meu já está todo caidinho, todo arrebentado. Eu tenho que mandar até botar espiral, porque ele já partiu de tanto que eu já abri para ler, escrever, registrar aqui. Esse capítulo é maravilhoso. Ernesto Bozano, lembra que nós falamos dele quando estudamos a introdução do Livro dos Espíritos, sobre aqueles grandes pensadores, né, pesquisadores que buscaram conhecer o Espiritismo? Então, Ernesto Bozano diz assim: todo pensamento cria uma série de vibrações na substância do corpo mental, correspondentes à natureza do mesmo pensamento. Então, todo pensamento cria uma série de vibrações na substância do corpo mental, correspondentes à natureza do mesmo pensamento. Se nossos pensamentos são bons, as vibrações que vão provocar no nosso corpo mental são boas. Mas se nossos pensamentos são maus, que tipo de vibrações vão ser produzidas na substância do nosso corpo mental? Acredito que não serão boas vibrações, não é? O corpo mental, graças ao impulso do pensamento, exterioriza uma fração de si mesmo, que toma forma correspondente à intensidade vibratória. Estão entendendo agora as formas de pensamento? De onde elas vêm? O corpo mental, graças ao impulso do pensamento, exterioriza, dependendo da vibração que ele vai sofrer, exterioriza uma fração de si mesmo, que vai tomando forma correspondente à intensidade vibratória. Ora, este estado vibratório da fração que foi exteriorizada do nosso corpo mental tem a propriedade de atrair aí no meio etéreo substância sublimada análoga à sua, semelhante à sua. Assim é que se produz uma forma pensamento, que é, de certo modo, uma entidade animada de intensa atividade,
a gravitar em torno do pensamento gerador. Se este pensamento implica uma aspiração pessoal de quem o formulou, tal como se dá com a maioria dos pensamentos, volta então ao derredor do seu Criador, pronto sempre a reagir, benéfico ou maleficamente. Se eu exteriorizo uma fração do meu corpo mental, ele vai estar no etéreo, essa fração. Vai se potencializar, vai formar imagens, vai se unir a outras semelhantes a ela, e depois vai retornar ao seu ponto de origem. Volta, então, ao derredor do seu Criador, pronto sempre a reagir benéfico ou maleficamente. Se o produto é meu, ele tem que retornar para mim. Agora, se o produto é bom, quando ele retorna maravilhoso, potencializado, com outras energias semelhantes e vai me trazer inúmeros benefícios. Mas se essa parte exteriorizada foi causada por um pensamento negativo, por uma vibração negativa, ele vai se somar a outras semelhantes a ele. E um dia, o bumerangue vai voltar ao seu Criador. Estranhamente simbólicas, as formas pensamento, algumas delas representam os sentimentos que as originaram. Então, elas muitas vezes são o produto, e poderíamos dizer, na maioria das vezes, o produto dos sentimentos que as originaram. Isso é importantíssimo, gente. Isso poderíamos dizer assim, é caso de saúde. O que é que eu estou lançando no astral? Que tipo de forma pensamento está ao meu derredor? Será que essa minha forma pensamento, que não é muito legal, pode de alguma maneira afetar o outro? Porque será que se o outro entrar em contato com a minha forma pensamento, ele pode ter algum problema? Será que somente eu serei prejudicada? Será que eu não estou, entre aspas, poluindo o astral com essas minhas formas pensamento? E aí, no futuro, eu vou ter que dar conta disso? Porque quando nós lembramos daquele livro Renúncia, aonde aquela companheira recebeu, depois de muito solicitar, a permissão para reencarnar aqui na Terra, ela recebe a permissão, e quando ela está vindo para a Terra, tem uma caravana retornando para a região de onde ela saiu. E quando eles veem ela descendo, eles perguntam: quem é aquela que mergulha no mundo das sombras? E o que são essas sombras que envolvem o nosso planeta? A não ser o somatório das formas pensamento dos moradores desse planeta. Não só dos encarnados, mas também dos desencarnados que não conseguem sair daquele limite do planeta, que não conseguem alçar voo para regiões superiores. Desencarnam e ficam ali, naquela faixa muito próxima ao planeta. E também vão colocando ali as suas energias negativas, as suas formas de pensamento. Então, quando eles dizem, quem é aquela que mergulha no mundo das sombras? De onde vêm essas sombras? São produtos dos nossos pensamentos. E muitas delas representam os sentimentos que as originaram. Então, isso é uma questão que nós temos que refletir bastante. É caso de saúde, saúde espiritual, saúde física.
Aqui nós temos o livro Roteiro de Emmanuel, né? A psicografia de Francisco Cândido Xavier. Precisamos compreender, repetimos, que os nossos pensamentos são forças, imagens, coisas e criações visíveis e tangíveis no campo espiritual. Então, Emmanuel também vem. O capítulo 28 trata da sintonia. Então, ele diz: precisamos compreender, repetimos, que os nossos pensamentos são forças, imagens, coisas e criações visíveis e tangíveis. Quer dizer, olha que ele diz, tangíveis, tá? Quase materializadas no campo espiritual. Atraímos companheiros e recursos de conformidade da natureza de nossas ideias. De conformidade com a natureza de nossas ideias. Por isso que o capítulo chama Sintonia. Atraímos recursos de conformidade com a natureza de nossas ideias. Com aspirações, invocações e apelos, tá? Com as aspirações, invocações e apelos. Energia viva, o pensamento desloca em torno de nós forças sutis, construindo paisagens ou formas e criando centros magnéticos ou ondas, com as quais emitimos a nossa atuação ou recebemos a atuação dos outros. Vou voltar para ler mais uma vez. Isso aqui foi importantíssimo. Vem dentro daquilo que eu falei anteriormente. Precisamos compreender e repetimos que os nossos pensamentos são forças, imagens, coisas e criações visíveis e tangíveis no campo espiritual. Atraímos companheiros, presta bem atenção. Esses companheiros podem ser companheiros encarnados, que gostam do que a gente faz, ou companheiros desencarnados, que gostam do que a gente faz também. Com as aspirações, atraímos companheiros e recursos de conformidade e natureza de nossas ideias. Com as aspirações, invocações e apelos. Energia viva, o pensamento desloca em torno de nós forças sutis, construindo paisagens ou formas e criando centros magnéticos ou ondas com as quais emitimos a nossa atuação ou recebemos a atuação dos outros. É o famoso troca-troca. Eu influencio e eu sou influenciado. Então, nós trocamos vibrações. Se as vibrações que estamos doando são boas, vamos receber as boas. Mas se não são boas, o que vamos receber? As vibrações do nível daquelas que nós oferecemos. No livro Minha Mente, Meu Mundo, de Walter Barcelo, no capítulo 13, Walter Barcelo diz o seguinte, o capítulo é Ação Mental nos Fluidos, né? Nossos pensamentos agem nos fluidos espirituais, manipulando-os e transformando-os, criando fenômenos psíquicos visíveis e objetivos na tela mental. Olha como essa questão dos nossos pensamentos são importantes. Eles agem nos fluidos espirituais, manipulando-os. Lembra que Kardec fala isso também? Lá no livro dos Médiuns? Ele cita essa questão. Fazem como nós fazemos com a mão. Lembra? Com as mãos. Eles manipulam com o pensamento, como nós, os encarnados, o fazemos com as mãos. É, inclusive, uma questão que nós já cansamos várias e várias vezes de ler. Eu estou dando uma olhadinha aqui para ver se eu acho novamente, mas e nós já lemos ela várias e várias vezes aqui sobre a importância do nosso pensamento, né? Deixa eu ver aqui.
Deixa rapidinho. Peraí. É a questão 74. Aqui, ó. É a questão, deixa eu ver, só para pegar o número da questão. É a questão 74, item 14. Ele diz, questão 74, item 14, onde ele fala da manipulação. Eu não vou ler aqui porque ela é grande, é só para... Estou dizendo para depois vocês lerem. Muito importante, tá? Então, Kardec fala isso, que o espírito, ele manipula o fluido com o seu pensamento, da mesma forma que nós, os encarnados, manipulamos as coisas com as mãos. Então, manipulando-os, nossos pensamentos agem nos fluidos espirituais, manipulando-os e transformando-os, criando fenômenos psíquicos visíveis e objetivos na tela mental. O que idealizamos permanece em nossa psicosfera, na condição de formas de pensamento claramente visíveis e observáveis. Olha aqui, claramente visíveis e observáveis pelas entidades desencarnadas de nossa faixa de simpatia. Lembra que eu falei do CPF? Eles nos olham e sabem quem nós somos. Eles sabem quem nós somos, porque o que nós idealizamos permanece na nossa psicosfera, na condição de formas de pensamentos, claramente visíveis e observáveis pelas entidades desencarnadas de nossa faixa de simpatia. Nossa realidade existencial constitui-se daquilo que armazenamos. Olha só, nossa realidade existencial constitui-se daquilo que armazenamos em nosso arquivo psicológico. Aqui na Terra, eu consigo esconder o que eu estou pensando e quem eu sou. Mas no plano espiritual, eu estou desnudo. Inadvertidamente e até diariamente, podemos criar estados íntimos infelizes, sem nos importarmos com os prejuízos espirituais que possamos causar a nós mesmos. E é verdade, né? Nós criamos vários estados íntimos quando estamos aqui. E nem nos importamos com os prejuízos espirituais que possamos causar nós mesmos. São os sentimentos de revolta, ódio, vingança, inveja, ciúme, depressão, fantasias sexuais, críticas impiedosas que fazemos aos outros e as paixões possessivas. Em vista desses estados negativos da alma, devemos sempre indagar de nós mesmos como estará a nossa vida psíquica se continuarmos a produzir continuamente esses pensamentos desequilibrados e enfermizos. Isso é uma pergunta que todos nós devemos fazer a nós mesmos. Lembra que Agostinho lá, naquela questão 119A, ele diz que toda noite, antes de dormir, ele fazia uma série de perguntas para ele mesmo. Nós também devemos fazer essa. Como estará a nossa vida psíquica daqui para frente? Ou melhor, como ela já está hoje e vai permanecer daqui para frente, se continuarmos a produzir continuamente esses pensamentos desequilibrados e enfermizos. Eu acho que nós não precisamos nem de muita ciência para nós imaginarmos como estará a nossa vida psíquica, não é verdade? Aquele papel que ficava ali. Né? Eu acho que nós não temos nem muito que pensar. É tão claro, né? É tão claro, é tão óbvio, tá aqui. É tão claro, é tão óbvio isso, que qualquer criança será capaz de dizer: vai estar muito mal. Muito mal. Então, nós... Deixa eu ver aqui. Fechamos aqui essas considerações que nós fizemos aqui. Deixa eu ver aqui. Peraí, deixa eu voltar aqui.
Pare de partilhar. Estamos todos nos vendo? Sim, né? Então, quando eu fiz esse estudo, eu juro que eu não fiz esse estudo para vocês. Eu comecei a fazer esse estudo e eu só pensava em mim. Eu comecei a ler essas questões e a cada trecho de cada livro, do Bozano, do Walter Barcelos, de Emmanuel, de Joana de Ângeles e outros que eu deixei, que não dava para colocar aqui, foi um tal de colocar carapuça. Colocar carapuça. Entendeu? Porque realmente o que nós fazemos com a nossa economia doméstica, com a nossa saúde, com o nosso corpo, com a nossa vida, é uma coisa assustadora. A gente não se cuida. A gente pensa que se cuidar é só ir ao médico tomar remédio. Mas a questão espiritual é importantíssima. E quando o André Luiz começou a reclamar aqui, e nós começamos a estudar e encontramos as formas de pensamento, e aí começa a ver como nós só nos bombardeamos todos os dias. Então, está na hora da gente despertar e começar a cuidar de si mesmo, né? Porque uma mente... lembra daquele ditado antigo dos nossos avós? Cabeça vazia, carpintaria do diabo? Né? É isso aí. E a Aline está falando aqui, mente sã, corpore sano. Né? Corporação. É isso aí. Agora, mente doente, desastre à vista. Alguém gostaria de tecer algum comentário sobre o que nós estudamos aqui? Colocar alguma coisa? É sempre bom a gente ouvir os companheiros. Quantas pessoas aí? 12. Tudo bem? Ninguém quer dar o seu depoimento, não? Olha, Rose, eu gostei tanto, amigos, que até eu gostaria de fazer esse estudo de novo. Eu gostei tanto. Eu também eu copio, né, as coisas, e depois eu vou vê-las, né? Eu gostaria muito de esmiuçar cada vez mais, né? Eu achei importantíssimo. Valeu. E tudo, tá? Gratidão. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Pode falar, Elô. Olha a responsabilidade, né? Eu estava pensando aqui no nosso trabalho mediúnico, né? Quando a gente acaba o trabalho, na nossa vida, o dia a dia é altamente importante. Agora imagina a responsabilidade dos trabalhadores de uma mesa mediúnica, né? Principalmente aqueles irmãos que a gente trabalha, vem trabalhando esses anos, né, Rose? Imagina a nossa responsabilidade, né? Além daquilo que a gente pensa, joga muito mais, né? Porque nós trabalhamos muitas vezes, não me lembro assim em grandes detalhes, com essa forma de pensamento, ideoplastia, aquelas coisas, né? Quantas vezes nós tivemos no trabalho, né? Eu lembro assim de coisas que bateu muito bem com o que foi com cobra, com tudo aquilo ali, né? Muitos animais, muitas coisas que vêm, né? E quando você relembra, né? Porque a gente vai no oba-oba, vai vendo, é um livro, é outro, e não pode esquecer disso, não dá para esquecer. A importância do cuidado, né? Quando eu vou dormir, quando a gente acorda, e aquela negatividade, né? Então tem que ficar realmente muito atento a uma coisa muito importante nosso pensamento. Como nós Tão vimos, simples assim. eles veem tudo. Incrível, né? Incrível, incrível. Fica marcado.
É, nosso perispírito. não Então, dá pra nós dar. somos, vamos dizer assim, um livro aberto para ele. Incrível, né? Nós Andamos somos por um livro aí. aberto para a É, espiritualidade. é, Aí eu fiquei pensando assim, já imaginou? É porque os bons espíritos são caridosíssimos. Mas olha o que muitas vezes nós obrigamos os amigos espirituais a verem de nós. Aí, não, aí olha, eu me lembrei do professor José Jorge, quando dizia: eu não tenho medo de morrer, eu tenho vergonha. Porque aí o cara chega no plano espiritual, se depara com eu um amigo também. espiritual que olha para a gente assim, aí você diz: meu Deus, ele sabe, ele está vendo em mim tudo aquilo que eu fiz. Porque no mundo espiritual você está ali, exposto. Aqui não. Aqui a pessoa que mora debaixo do teto comigo não sabe o que eu estou pensando, porque eu não deixo ele ver. Eu não conto para ele o que eu estou pensando. Então, ele não sabe o que eu estou pensando. Mas a espiritualidade toda sabe. É o cinema, não é verdade? Eu estou aqui naquele grande cinema do Barra Shopping, com centenas de pessoas assistindo o espetáculo deprimente das minhas formas de pensamento. E aqueles que não são meus amigos, esses não vão nos poupar, não é verdade? Esses não vão nos... Vão dizer assim, lembra, eu vi, tá? Eu vi. Porque eles não têm compromisso conosco. Agora, os bons amigos, como ali Lísias e Clarencio, sentaram e ficaram ouvindo André Luiz reclamar de forma caridosa, porque eram espíritos bons. Então a gente começa a pensar, está na hora de parar de criar formas de pensamentos negativas e de ficar lançando no astral matéria estragada, né? Matéria deficiente. Nós não estamos preocupados com a sustentabilidade hoje? Então vamos cuidar também da sustentabilidade do astral. Porque não adianta, eu estou preocupado com reciclagem, eu estou preocupado em não poluir o rio, de não poluir isso, mas o astral eu posso poluir à vontade, com os meus pensamentos negativos. Então, se eu sou ecológica, eu tenho que ser ecológica em tudo. Não só aqui no planeta, com as preocupações do planeta, do oceano, dos rios, da terra, da atmosfera, mas também com o astral, o que eu estou lançando no astral, né? Então, é uma aula, assim, ao lendo esses capítulos, eu fiquei aqui, eu disse, meu Deus do céu, realmente é um alerta para todos nós. E eu recomendo aquela bibliografia que está ali, nós vamos publicar, o livro do Ernesto Bozano, leiam, que tem um capítulo só de formas de pensamento, Walter Barcelos, também esse capítulo é só de formas de pensamento, tá bom? Nós vamos dar paradinha agora, quando for 18h30, nós retornamos para o nosso estudo da história do povo hebreu. Aqueles que não vão estar conosco, um beijo no coração, um bom fim de semana e se cuidem, porque a Covid está aí firme e forte, né? Então tomem cuidado. Daqui a pouco a gente está de volta. Um beijo.